Colar com a gente que o seu programa, o seu podcast esportivo está no ar com os grandes destaques do esporte. Hoje falando muito a respeito de Copa do Mundo e por isso já de primeira mão eu vou mostrar aqui para a galera de casa. Olha só essa camisa da seleção brasileira, camisa de treino. A gente vai sortear no programa de hoje. É um oferecimento aí da Valier Imports. Grande Brunão, um abraço para você. Doando aqui essa camisa, presenteando para você que acompanha o Pode Colar, participou do nosso quiz. O nosso quiz aqui nas últimas 3 semanas, tivemos 3 perguntas. Então o pessoal que acertou pelo menos uma vezinha e além de acertar, está seguindo o Pode Colar, então você vai poder, obviamente, aí, participar do sorteio. A gente vai fazer esse sorteio aqui no finalzinho do programa de hoje. E como vocês sabem, o Pode Colar é um podcast esportivo onde contamos histórias de sonhos que se tornaram realidade. Todo atleta, ex-atleta, dirigente, jornalista, personalidade esportiva que passar aqui pelo Pode Colar vai poder contar a sua história e, é claro, de uma maneira descontraída para a gente poder analisar junto. Você de casa também mandar perguntinha aí no Facebook, porque a transmissão acontece através do Facebook e do Instagram de Djalma Cola. Então o pessoal pode acessar, pode acompanhar também através do Pode Colar no seu Instagram. E posteriormente, o Ronaldo tá colocando para você aí o nosso GCzinho, para todo mundo poder ficar ligadinho, poder se inscrever no nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast. Você se inscreve, participa, acompanha os outros programas anteriores, os episódios que nós tivemos com o Jatobá, com o Godoy, com a Doroteia e com o nosso convidado de hoje, que eu vou apresentar para você em instantes. Além disso, eu quero falar para vocês a respeito da Unirp. A Unirp, que nós sabemos é a nossa parceira oficial aqui no Pode Colar. Estamos hoje aqui nos estúdios da Unidade 3. Então, para você que quer fazer faculdade, quer começar 2023 arrebentando, faça Unirp. E um detalhe, hein? Tem um detalhe bacana para vocês. Matrículas com até 70% de desconto. Não percam tempo. Faça Unirp. Essa a sua melhor opção, a sua grande opção. Temos aqui também o curso de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Então, não percam tempo, façam o NIRP em 2023. Ao meu lado, meu grande companheiro, colega de profissão, amigo, já veio várias vezes aqui na Unirp, já participou de programa, participou de gravação de TCC, veio também aqui no Ecor há cerca de 1 mês atrás. Está comigo aqui Felipe Modesto, ele que atualmente está como assessor de comunicação do Mirassol Futebol Clube. Felipe, um abraço. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Valeu, Djalma. Obrigado pelo convite aí. É muito satisfeito de voltar aqui. Estúdio já conheço bem. Já estive algumas vezes. E vamos aí, vamos bater um papo aí. Estamos à disposição para falar de Mirassol, para falar de futebol, para falar de esporte em geral. Estamos à disposição. Ah, legal, muito bacana, porque, como eu disse no início, né, a ideia, a proposta aqui do podcast é justamente histórias de sonhos que se tornaram realidade. Nós que, eu imagino por mim, né, que sonhava ser um jogador de futebol, alguma coisa parecida, mas nunca deixei de lado o lado da comunicação, de você também querer estar próximo, de repente, de algum esporte para fazer determinada cobertura. Como é que foi o teu início? Você também pensava parecido? Ou já de cara fala, não, vai ser o Felipe, comunicador, para estar acompanhando o esporte mais de perto? Como é que foi aí? Cara, eu era viciado em esporte desde sempre, assim, desde criança. Eu lembro de meu pai assinava jornal, né? Se eu não me engano, era a Folha de São Paulo na época. E de eu pegar a página de esporte para ficar vendo até acompanhando resultado de campeonato de time europeu, que na época nem passava na televisão, né? Passava uma vez por semana na Band o campeonato italiano, mas sim campeonato inglês. Eu sabia resultado, sabia o nome de time, sem nunca ter visto. Aqueles jogadores, não tinha TV a cabo, não tinha nada desse tipo de coisa. Mas sim, esporte sempre fez parte da minha vida. Eu joguei basquete na minha infância e adolescência, fui federado, joguei categoria de base, joguei Campeonato Paulista lá em Assis. Sempre fui apaixonado por qualquer tipo de modalidade, mas a parte do jornalismo veio entrar na minha vida só depois de um tempo já, né? Eu fiz faculdade de letras, fiz 1 ano de faculdade de letras antes de entrar no jornalismo. E aí depois no jornalismo que eu consegui juntar as duas coisas. Mas o esporte na minha vida veio antes da comunicação.
eu só consegui, depois de um tempo durante a carreira, unir as duas paixões aí, né? Unir a profissão com a paixão de criança, né? Então, hoje, depois de ter passado por muita coisa, apesar de, sei lá, tenho 12 anos aí de formado, né? De carreira e tal. Ter feito muita coisa, ter trabalhado muito em cobertura geral e tal. Mas há 4 anos que eu tô só especificamente no esporte, primeiro na TV Tem e agora trabalhando nessa parte da comunicação e marketing do Mirassol, que eu consegui juntar as duas coisas, né? Então, aí quando você junta uma coisa que é o teu trabalho com uma coisa que é a tua paixão, você trabalha até de um jeito mais leve, né? É mais legal trabalhar, né? Como é que foram as primeiras coberturas? Quando o pessoal chegou pra você, Felipe, agora você vai cobrir determinado jogo ou fazer determinada matéria. Como é que foram os seus primeiros trabalhos? Do geral ou lá do começo da carreira? A parte esportiva também. De esporte. Assim, quando eu comecei a trabalhar, logo quando eu me formei, eu trabalhava na rádio lá em Assis, na Rádio Difusora de Assis. E eu lembro que lá não tinha ninguém que fazia uma cobertura esportiva um pouquinho mais elaborada. Eu entrei para trabalhar na rádio não como repórter, eu era editor de áudio. Então os repórteres traziam as matérias da rua, eu ia lá no software lá e cortava a gaguejada, cortava a respiração, tá? Era uma coisa mais técnica. Só que na época a Assis tinha time profissional de basquete ainda. Jogando o NBB, eram as primeiras edições do NBB 3 ou 4 ainda, tá? Logo quando eu me formei. Então, aí eu pedia para levar o gravadorzinho para eu fazer as matérias dos jogos na época da Cis Basquete. Eu já tinha terminado a parceria com a Conte na época, né? Que era a cervejaria que patrocinava. Então, eu pedia para ir, para levar um gravadorzinho para fazer a matéria do jogo. Então, o começo foi isso aí. Na faculdade, eu fazia estágio na TV da faculdade. Eu cheguei a fazer algumas coisas também. Cheguei a fazer estágio na TV local. Assisti uma TV que acompanhava todos os jogos do basquete e do futsal também. Porque o Vossen tinha um time de futsal que jogou Campeonato Paulista. Eu tinha contrato de estágio, mas o meu contrato de estágio eu já fazia cobertura, já fazia transmissão de jogo. Então, eu cheguei a pegar esse lance de conseguir improvisar no ao vivo e tal, fazendo transmissão de jogo de basquete ou de futsal nessa época. Mas eu já formado mesmo, foi na rádio, em Assis, pedindo esse espacinho para levar. Aí eu deixava uma materinha pro jornal da manhã, pro jornal da hora do almoço, uma materinha sobre os jogos do basquete. Comecinho foi isso aí. Ô, Felipe, é muito bacana, porque eu também comecei em rádio, né? Foi minha primeira oportunidade para atuar de maneira profissional. E a bagagem que o rádio dá é incrível. Você tá colocando bem essa situação do improviso. Sim. Porque você tá lá em um cenário, uma transmissão ao vivo, você não tá do lado do narrador, o narrador de repente te chama, te fazendo uma pergunta e de bate-pronto você não pode ficar naquela... sabe? Aquilo te dá um meio de se comunicar até de uma maneira muito mais transparente, objetiva. Conta um pouco também a respeito disso, da importância do que foi o rádio para você. Eu acho que ajudou muito de eu ter conseguido depois ter capacidade de conseguir improvisar até na televisão, ao vivo com a câmera lá e tal. E até em transmissão de jogos, que eu já fiz muito transmissão de jogo em televisão, né? Para o Sport TV, Premiere. Mas até no jornal aqui da TV Tem, quando eu estava no estúdio ao vivo, quando eu ia fazer não só a parte de esporte, porque às vezes sobrava para eu cobrir uma folga ou outra ali, para apresentar tanto Tem Notícias quanto Bom Dia Cidade. O rádio dá muito essa bagagem, né? Porque eu lembro que até nesse comecinho que eu falei, eu pedia para levar o gravadorzinho lá nos jogos, às vezes os jogos à noite, e aí o dono da rádio falou assim, Felipe, se você quiser, leva também o telefone e faz um boletim, uma entrada ao vivo aí de como é que tá o jogo durante a programação. E o rádio, aí às vezes eu entrava ao vivo, o jogo tá faltando 5 minutos para acabar o terceiro quarto, o placar é tal. E o rádio não permite silêncio, né? Então, por o rádio não permitir silêncio, você tem que estar passando informação e vira aquela metralhadora ali de informação e a oralidade vai aflorando. Então, para mim, foi muito bom para ter essa capacidade de improviso. E eu falo até, quando eu falo com um aluno de jornalismo, assim, para você conseguir ter capacidade de improviso, além de você ter uma oralidade boa, você tem que ter repertório para conseguir falar na hora, né? E para ter repertório, você precisa ter vocabulário, você precisa ter bagagem, né? Mas o rádio dá uma ajuda fantástica. Não ajuda, né? É a formação, né? É uma formação fantástica de comunicador que o rádio dá pra gente, né? E o mais bacana, não sei se você já entrou nessa onda. Cara, a quantidade de vezes que eu entrei ao vivo por orelhão.
Eu não cheguei a pegar a época do orelhão. Eu não cheguei. Orelhão, Felipe. De cartãozinho ou ficha? Ah, não, me tinha uma cobrada 90 na rádio. Ó, lá no Rio Pretão, não sei se você viu que tem um orelhão lá próximo ao refeitório. Tem. Quantas vezes eu entrava ao vivo e ainda chamava o jogador, porque o programa começava agora, por volta das 6. Sim. Então eu chamava o jogador, terminava o treino, vem cá, entra ao vivo comigo. Que legal, cara. Isso é maravilhoso. Eu lá ao vivo no orelhão, colocava o bocal. Isso é maravilhoso. E o cara participava comigo, isso no começo dos anos 2000. O meu início foi assim, pra você ter uma ideia, né, de como era, cara, a coisa diferente. O meu eu já peguei a época do celularzinho, já. Não era nenhum celular tão moderno, mas já era celular. Mas é maravilhoso, né? Isso que o rádio dá dessa agilidade, né? Te dá essa capacidade de improvisar. É muito bom. Foi muito bom para mim. Foi pouco tempo, foi 1 ano só. 6 meses antes de eu me formar, eu já estava trabalhando e fiquei 6 meses depois. Mas eu adoro rádio. Bom, e aí como é que foi o início na TV? De televisão, eu estava na rádio e eu achava durante a faculdade que eu me dava melhor com audiovisual. Do processo todo. Sei. Tanto eu gostava de eu pegar a câmera e gravar, editar um pouco menos, mas acabava fazendo, e de estar na frente da câmera também. Eu achava que minha onda era isso do audiovisual. Aí só que eu até falei já para alunos aqui da faculdade. Quando eu me formei, eu achava que o meu material que eu tinha feito tanto na faculdade, na TV da faculdade, né, no laboratório de comunicação e tal, em estágio, em trabalho de aula de tele, eu achava tudo muito ruim. Então eu falava assim, eu não tenho condição de pegar esse material e mostrar na TV Tem, por exemplo. Tem aluno meu que fala isso, eu falo, guarda isso aí de portfólio. Deus me livre, professor, vou mostrar isso aqui pra quem? Eu ficava nela, assim, se eu mostrar, vou me queimar. Então eu falei assim, eu preciso pegar um pouquinho mais de bagagem antes. Aí eu lembro que tinha uma colega de faculdade que tinha conseguido um emprego em Mato Grosso, e lá estavam contratando muito profissional jovem, que era um mercado que estava abrindo ainda e tal. E aí eu fui tentar a sorte, eu pedi demissão na rádio, fui para lá sem ter emprego, fui com o meu materialzinho, porque eu sabia que eles estavam contratando gente mais jovem, não estava exigindo tanta experiência. Isso que ano, você lembra? Em 2011. Há 11 anos atrás, né? Não faz tanto tempo. Aí... Você é novo então, Felipe. Sim, eu me formei em 11, eu me formei em 10, né? Eu me formei no final de 10. E aí fiquei 6 meses em 2011 ainda trabalhando na rádio. Aí na metade do ano eu fui para lá, para Lucas do Rio Verde. Aí fui lá e tinha uma retransmissora da Record lá. E aí eu bati na porta e falei, tô aqui. Sim, foi muita sorte, porque eu cheguei numa sexta-feira lá em Lucas, sem ter nada, trabalhando em vista. Na sexta-feira, eu cheguei numa quinta, aliás. Na sexta-feira, uma repórter que trabalhava lá em Lucas, ela saiu para ir trabalhar na assessoria da Câmara. Aí eu falei, bom, então tem a vaga. Apareceu a vaga, assim, de um dia pro outro. Aí eu fui na sexta-feira, já à tarde, levei o DVDzinho lá, e na terça-feira eu estava empregado. Olha só. O cara passou o fim de semana, me ligou, falou, vem na terça. Aí eu fiquei lá, acho que eu fiquei 4 meses lá no Mato Grosso. Aí eu vim pra Band, aí apareceu a oportunidade que o Álvaro Loureiro, que trabalhou aqui também na TVT, trabalhou em Rio Preto, hoje em dia tá na SBT lá em São Paulo, ele trabalhava na Band em Araçatuba. A Band sediada em Prudente tinha uma equipe em Araçatuba, né? Que a gente chama de pracinha no jornalismo, né? Aí o Álvaro estava saindo de Araçatuba para ir para a sede, em Prudente. E me perguntou se eu tinha interesse. Falou, você tem interesse? Manda um material para minha chefe. Aí eu vim para Araçatuba. Aí eu fiquei mais 7 meses na Band. Aí da Band fui pro SBT em Araçatuba, que daí o SBT, a sede é em Araçatuba, né? Sede regional. O SBT interior. Aí fiquei no SBT, deve ter ficado 1 ano e meio, quase 2. E aí fui pra TV Tem. E aí a TV Tem fui pra TV Tem em final de 13. Deu 9 anos, assim, de TV Tem. Em outubro agora, acho que fez 9 anos de TV Tem. Primeiro em Assis, depois em Marília, depois em Itapetininga e aqui em Rio Preto. Cara, a tua história de Lucas do Rio Verde tá me lembrando da Letícia Borsari. Você chegou a conhecer? Sim. Foi pra Mutum, né? Era estagiária na TV. Foi pra lá também. A Nilessa tem uma história parecida. A Nilessa, ela se formou em Prudente. E de Prudente, ela também começou a carreira dela lá em Mutum. Depois acho que ela foi pra Sinop, Sorriso, uma das cidades
lá perto. O caminho foi bem parecido, assim. E a Letícia também fez isso. Ela foi pra lá. Eu acho que ela chegou aí pra Lucas. Sim, é o primeiro... Achei que era Mutum, é verdade. Não, a primeira parada Lucas, foi em Lucas. Foi em Lucas já acho que agora tá em Cuiabá, né? Isso. Então, foi bem parecido. Eu fui fazer esse caminho, assim, de ir por esses... Sair um pouquinho aqui de São Paulo para tentar pegar um pouco de bagagem, porque às vezes aqui eles acabam pedindo gente um pouquinho mais experiente para contratar, quem está no começo de carreira, às vezes é um pouco mais difícil. Então, lá eles contratam bastante gente nova. Bom, Felipe, agora conta pra gente como é que foi a tua experiência, teu período na TV Tem aqui em Rio Preto, que pertinho da gente, inclusive, né? Pertinho da faculdade aqui, né? Eu cheguei na época da Copa de 18. Né? Olha só. Meu primeiro dia de trabalho foi o Brasil e México, aquele das oitavas. 2-0, né? 2-0, Meu primeiro dia de trabalho aqui. Cara, foi assim, foi a primeira vez que eu consegui trabalhar só com esporte, né? Já tinha feito de tudo, feito cobertura de tudo, já tinha feito várias funções. Aí quando apareceu o convite para assumir a editoria de esporte aqui, foi assim... Foi bom, agora eu vou meio que realizar o sonho, porque... Eu falo muito isso também pra molecada. Tem molecada que tá na faculdade... Molecada é modo de falar, né, gente? Mas assim, o pessoal que tá na faculdade aí pensa... eu quero sair da faculdade e ser jornalista esportivo. Eu falo assim, pense em ser jornalista primeiro. Se tiver oportunidade logo de cara, lindo, maravilhoso, olha, perfeito. Mas se não tiver oportunidade logo de cara... Vá pro geral, crie um pouquinho de bagagem, faça um pouco de tudo e aí você vai comendo pelas beiradas ali até conseguir chegar no especializado ali, né? No segmentado. Aí quando eu tive o convite, assim, foi realização do sonho mesmo. Foram 4 anos, assim, claro que trabalho, tudo sempre tem cobrança, sempre tem um desgaste e tal, mas assim... Foram 4 anos muito leves, assim, pra mim. Porque fazendo uma coisa que eu gosto, sabe? Tipo... E que eu gosto mesmo, assim... Já ouvi de gente, de colega de trabalho ou de colega que nem é da profissão. Fala assim... Pô, mas você acordou... 10 horas da manhã, você estava lá em Olímpia. Fazendo Olímpia e Primavera de Indaiatuba. Eu falei assim, gente, pra mim são baratos. Eu adorava isso aí, sabe? Eu adoro isso aí. Né? Porque é um time menor. Cara, é tão legal você ver o futebol raiz também, claro. Porque futebol... pra gente que vale muito são as histórias, né? O que aquele jogo proporciona. Demais. Futebol não é feito só pra quem é do interior. E eu sou do interior, venho de uma cidade que é menor que Rio Preto, eu sou de Assis, sou de uma cidade pequena, uma cidade que não é tão rica, não é um grande centro, né? Que nem é Rio Preto, a cidade onde eu venho é bem pequena. Para mim, o futebol e o interior de São Paulo são coisas muito fortes, assim. O futebol não é feito só do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, dos grandes estádios, das grandes arenas, né? Eu me amarro nessa parte também da cidade pequena, do churrasquinho, do vendedor ambulante, enfim, dessa coisa toda. Aproveitar aqui que daqui a pouquinho também vai ter os recadinhos aí da galera do Facebook, o pessoal que tá acompanhando a gente, viu, Felipe? Então daqui a pouquinho eu vou mandar um alô pra galera que tá acompanhando. Aproveitar, deixa eu mostrar aqui de novo. A Vanusa tá aqui, hoje no nosso auxílio técnico. Aqui essa linda camisa, pessoal, da Seleção Brasileira, camisa de treino, vai ser sorteado. O Felipe vai tirar um nome hoje. Louca. Você vai ter responsabilidade, hein, Felipe? Deixa comigo. Então, o Filipão vai ter responsabilidade hoje de tirar um nome de quem será essa camisa aqui, ó. Oferecimento do Valier Importes. Um abraço pro Bruno, grande Bruno. Abração a ele. Podem seguir aí o Bruno no Instagram, viu, gente? @Valier Importes, tá? Então ele tem uma loja muito legal, vende muitos produtos, muito material esportivo, tem camisa não só da Seleção Brasileira, você que gosta aí do Messi, gosta do Cristiano Ronaldo. Essa galera hoje em dia, eles amam o futebol interior, né? Eles até valorizam, por isso que o pessoal deve ter falado com você, Felipe, você tá lá transmitindo Olímpia e Primavera, eles preferem muito assistir mais futebol europeu, né? Uma onda diferente essa galera, né? Tem disso, mas assim, que continuem comparecendo aos dois, né? Dá pra você ver pela televisão e
Eu dou exemplo eu falei de Olímpia agora, dá pra você assistir um jogo de futebol europeu pela televisão e comer uma kafta lá Com certeza. Porque no estádio. É isso que é legal, né? O bacana é que cada lugar, eu me lembro bem da copinha, cada lugar que você vai tem ou uma comida típica lá que o pessoal vende. Ou um personagem, ou uma história bacana, então a gente acaba fazendo o cardápio todo, né? É muito legal. Acho que não dá pra acabar isso, não. Na tua... teu tempo de cobertura, você lembra de alguma história assim mais inusitada, mais bacana? Falou, pô, Djalma, essa vale destacar aqui. Esse exemplo que eu acabei de dar aqui de Olímpia Primavera, por exemplo, assim, era um jogo dia 3 que eu poderia não ter ido, porque eu que decidia qual que era a minha programação de fim de semana. Ou se a gente... Ainda mais hoje em dia com transmissões da Federação Paulista e tal. Sim. E como a A3 a gente não cobria com tanta frequência nos últimos anos, a gente cobria mais, ficava mais focado nos dois times da A1, né? No Novo Horizontino e no Mirassol. Eu poderia não ter ido esse jogo, por exemplo, no domingo. Mas eu falei, não, eu vou lá, vou fazer. E foi o jogo... fui para esse jogo de manhã... E foi o jogo em que o Niquinha, finado Niquinha, falecido Niquinha, saudoso, que era presidente do Olímpia. Folclórico, né? Folclórico, mandou o técnico embora no intervalo. Eu tava nesse jogo. Esse jogo foi um Primavera Olímpia. Eu vou te ajudar aqui na história. A Vanusa tava comigo, que ela começou a me acompanhar, porque era no período de pandemia, não tinha onde sair, eu ia na transmissão, ela, eu vou com você. Falei, então vamos. Aí, engraçado que a gente viu subindo na volta do segundo tempo do vestiário, era um outro. E eu como tava lá em cima, eu não tive acesso a ficar lá na beira de campo. Eu falei, mas gente, é o outro. O que será que aconteceu? Será que o técnico foi expulso no intervalo? A gente não viu? Aí chegou a informação e eu não acreditava também. Exatamente. Você chegou a saber dos bastidores lá, do que foi aquilo? Eu lembro que o Niquinha, ele tava sentado perto de onde eu tava. E xingando. E xingando muito. E aí, eu reparei nisso também, o técnico subiu, desceu um técnico, voltou outro. E eu fiquei olhando assim, e aí eu vi que o Niquinha voltou, sentou no lugar que ele tava, e algum torcedor falou assim, e aí, o que aconteceu? O torcedor, alguém da diretoria, que era portão fechado, né? Sim, isso. Aí tinha alguém da diretoria ali junto com ele, falou, e aí? Ele virou pro cara e falou assim, mandei embora mesmo. Eu falei, tu mandou mesmo. Eu falei, mandou embora, não é possível. Aí eu fui, tentei dar a volta por trás do estádio lá, falei assim, aí... Mandou embora? Mandou. E o técnico arrumando as coisas dele pra ir embora. Mandou embora o técnico no intervalo do jogo. E o time empatou o jogo, né? Isso. Foi pro intervalo perdendo e de 2-0 empatou 2-2, né? É uma coisa inacreditável, né? Quem conhece o futebol do Olímpia, conheceu o Niquinha, sabe que essa história é mais uma das que ele já proporcionou. Mas pra quem não entende muito ou não conhece o Olímpia ou acompanha o futebol, fala, gente, isso é possível? É possível. E eu fui pra esse jogo no domingo, aí aconteceu isso, aí essa matéria sobre esse fato abriu o Globo Esporte da terça-feira. A gente deu a matéria regionalmente na TV Tem, na segunda-feira, e ela abriu o Globo Esporte da terça-feira. Então, assim, se eu não tivesse ido... Sim. Eu teria passado essa história e eu poderia não ter ido? Poderia, porque eu que decidia que jogo eu ia não... No caso, iria mostrar só os gols no outro dia. E acabou. De repente, se daria uma notinha lá, inclusive. Ou então nem ficaria sabendo se aconteceu ou não. Então, assim, você nunca vai perder nada, né? Você sempre vai ganhar de você estar no lugar, de você... E ficou uma matéria tão divertida, porque o auxiliar técnico tava dando risada. Eu falei, pô, nunca tinha visto um negócio desse. E quase que o time vira. Então... Foi perdendo de 2-0 e empatou 2-2. Quase que o time vira o jogo ainda. São histórias maravilhosas. Só o folclore... Literalmente, né? Olímpia é uma cidade folclórica. Folclórica. Deixa eu mandar uns abraços aqui, Felipe. O Alessandro Hurtado, grande Alessandro, tá te mandando um alô também. Um abraço pra você, Alessandro. O professor Deto Pereira. Grande Deto também, obrigado aí pela companhia. O William Castro tá lá em São Paulo, também tá te acompanhando aqui. Tá mandando um abraço pra você e boa sorte aí no Mirassol. Valeu, William. O Paulinho Pereira, grande Paulinho. Ó, Paulinho, em breve você vai estar aqui com a gente também, hein? Abração pro Paulinho. O Paulinho Pereira, tem uma dessas histórias também bacanas que ele ele fundou a antiga torcida jovem do América num período na década de 80. Ele vai contar essa história aqui, mas já tô adiantando, viu, Paulinho? O América tinha a terceira maior bandeira de torcedores organizados do Brasil. Na época do antigo Mário Alves Mendonça. Ele vai vir aqui para poder contar essa história também.
E o Alain Marcelino também, outro que está assistindo o programa, além da Vanusa e do Ronaldo, que nossos companheiros da parte técnica estão acompanhando com a gente o programa. Ô Felipe, uma outra questão importante, depois de TV Tem, fala pra gente das coberturas, como que são feitas as pautas, por exemplo, a gente sabe que no Paulistão tem jogo de A1, A2, de repente A3, tudo ao mesmo tempo. E os times da região, óbvio, né? Eles têm lá a ordem deles de tabela. Como é que funciona essa ordem por prioridade? É mesmo da A1, depois A2 e A3? Eu tô dizendo isso porque o Mirassol, no caso, a nossa cidade vizinha, é time de A1. Já os times aqui da cidade estão em divisões abaixo. Como é que funciona essa divisão? Quando eu cheguei, assim, eu tinha essa... quem definia isso era o editor de esporte, no caso, era eu, né? Então, essa atribuição era dada a mim, eu que fazia essa definição. Em 19, que foi o primeiro ano que eu cobri o estadual, eu cheguei em 18, mas já tinha acabado, eu peguei só a Bezinha, né, e Copa Paulista. Aí em 19, que foi quando teve o primeiro estadual que eu cobri, tava Novo Horizontino e Mirassol na 1, Votuporanguense e Penapolense na 2, Penápolis é a área de cobertura da TV Tem, e Rio Preto e Olímpia na 3. Eu tentei fazer uma divisão ali de cobrir os jogos da 1 todos, obviamente, e dia a dia dos times da 1 também. Eu tinha isso, então Mirassol, Novo Horizontino era dia a dia, mais os jogos. Tinha também todos os jogos da A2, que a gente conseguia fazer, do Votuporanguense e do Penapolense, mais dia a dia. E a A3 eu ia mais esporadicamente, porque daí faltava mesmo gente para conseguir. Mas eu procurava dar os gols, dar informações e tal. Foi passando um pouquinho, o tempo foi começando a ficar um pouco mais difícil, que daí eu comecei a definir que eu ficaria só no dia a dia dos dois times da 1. E como teve essa facilidade também da Federação Paulista começar a transmitir jogo, começar a colocar jogo nas redes sociais, começar a colocar jogo no YouTube, eu comecei a dar os gols de Rio Preto, de Votuporanguense, de Penapolense e de Olímpia, e o dia a dia só de Mirassol e Novo Horizontino. Porque tava ficando muito desgastante para eu conseguir estar... E você é um só, né? E era só tudo, eu, né? Então eu meio que adotei isso. Eu tinha meio que planilhado. Enquanto era Campeonato Paulista, eu tinha o mesmo número de matérias do Mirassol e do Novo Horizontino na semana. Que era o mesmo número de jogos, os dois times na mesma divisão. Porque tem muito isso, né? A torcida pega no pé, você tá falando mais de um do que do outro. Aí eu não... Primeiro que não ia ser justo, porque os dois estavam na mesma divisão e tal. O que acontecia, por exemplo, teve um ano que o Mirassol jogou Copa Paulista, o Novo Horizontino não jogou. Então ficou só uma cobertura do Mirassol no segundo semestre. Que foi o ano que o Catalá chegou em Mirassol. O Novo Horizontino não quis jogar, optou por não jogar a Copa Paulista aquele ano. Aí teve o ano que o Novo Horizontino subiu da C para B, o Mirassol caiu antes na primeira fase, né? Não chegou aí para a segunda fase. Então ficou um tempo mais de cobertura do Novo Horizontino, porque o Mirassol não tinha mais calendário. Então o Novo Horizontino teve mais os 6 jogos da segunda fase, então aí ficou uma cobertura um pouco maior. Esse ano, o Novo Horizontino estava jogando a Série B, são mais jogos por semana. O Mirassol jogando a C, é só fim de semana o jogo, né? Então daí acabava tendo mais... porque jogava mais vezes, o Novo Horizontino jogava mais vezes, então tinha mais matéria, porque tinha pré-jogo e tinha o jogo, né? Então sempre pré-jogo, jogo, pré-jogo, jogo. Mas em época de Campeonato Paulista, eu sempre procurei fazer essa divisão, na maior parte do tempo, igualitária. Até quando estava, por exemplo, na A3, Votuporanguense, Rio Preto e Olímpia. Se eu fosse dar uma matéria do Votuporanguense na semana, obrigatoriamente eu ia dar uma do Rio Preto e uma do Olímpia. Nunca ia ficar com quantidade diferente. Porque a galera cobra, né, Felipe? E porque justamente, tem que cobrar, mostrar, entendeu? Né? Tem que cobrar. A TV Tem, eu não falo pela TV Tem, não falo e nem falava por ela, eu tinha isso como linha editorial. Apesar de a sede ser em Rio Preto, era uma TV regional. Sim. Então eu não podia falar mais do Rio Preto e pouco do Votuporanguense, ou mais do Rio Preto e pouco do Penapolense. Não, se estão todos na mesma divisão, se vai sair uma matéria na semana de um, vai sair uma matéria na semana de todos os que estão na mesma divisão. Era uma linha que eu adotava, que eu pensava assim, porque
Achava por questão de justiça mesmo, porque Sim, tá exato. todo mundo assistindo, né? Todos esses torcedores têm que ser prestigiados, né? E o pessoal quer saber da informação ainda mais que a mesma divisão, saber como é que o time, o concorrente está e tudo mais. Deixa eu mandar 2 abraços aqui. A Doroteia, grande Doroteia. A Doroteia. Nossa parceira, estava aqui semana passada. O Matheus Lima, lá do Cidade Clube. Grande Mateusão fala, Clube. também, né? Além dele, tô vendo lá o Marcos também e a Renira. Um abraço para todos vocês aí que estão nos acompanhando. Essa galera que a Vanusa tá levantando lá, elas estão no Instagram. Então, um abraço para vocês também. Valeu, meu povo. E tem a galera aqui também do Facebook que tá mandando um abraço. Ô, Felipe, então, nesse período seu aí de TV Tem, o que foi? Você contou da história inusitada. E o momento mais emocionante? Foram mesmo esses títulos do Mirassol? Ou tem mais alguma história que você fala, poxa, essa também valeu a pena, o time chegou e conquistou, independentemente seja futebol, outra modalidade? Eu primeiro que eu fico muito, muito feliz de ter ajudado a contar essas histórias aí, porque quando eu cheguei aqui, eu não tenho nada a ver com a ascensão dos times. Lógico que não tem nada a ver. Eu só fico feliz de ter conseguido ver de perto, né? Sim. Ver A de gente perto. brinca, né? Nós somos pé quentes. Pé quente, isso a gente brinca. Porque é aquela história, né, Felipe? Se o time perde, fala, ó, esse jornalista é pé frio, troca, frio. manda outro. Exatamente. A gente também sofre isso. Tem isso. Mas eu fico muito feliz de ter conseguido acompanhar. De quando eu cheguei, a gente não tinha nenhum... A gente tinha o Mirassol e Novo Horizontino que jogavam Série D do Brasileiro, e era uma Série D diferente, pouco valorizada na época, né? Era uma Série D que a primeira fase era um mata-mata, que os times meio que... Tinha time que montava, assim, de qualquer jeito para jogar, né? Os times às vezes do sul do país não davam tanta importância, era mais no Nordeste que se importava para subir, porque tinha time de muita camisa em divisão inferior, então eles gastavam um pouco mais. E eu consegui acompanhar a ascensão dos dois, que foi quase que simultânea, né? Do Mirassol e do Novo Horizontino saírem da D para chegarem na B. Então, logo que eu cheguei, eu acompanhei de perto, mais o Patrick Lima, que é o repórter da TV Tem, que tá lá ainda, mas acompanhei de perto o título do CAV na Copa Paulista. Sim, verdade. Né? Do Votuporanguense. Então, eu consegui ver muita coisa boa acontecendo, assim. A gente conseguiu contar muita história bacana dos times da região, né? Mas eu lembro de história, assim, que eu achei... Me emocionou, assim, contar. Eu lembro de uma menina de Buritama, que é uma história que chegou pra gente uma vez. Era uma menina de um bairro bem pobre, né? Buritama é uma cidade pequena, já indo ali para Araçatuba, né? Pra quem não conhece, na beira do Tietê. Ela fazia escolinha de futebol com os meninos, e ela começou a ver que os meninos da escolinha de futebol lá, da escolinha de projeto municipal, né? Da prefeitura. Sim. Aí a molecada um dia eu ia com a camisa do Messi, um dia com a camisa do Cristiano Ronaldo, um dia todo mundo com camisa de time, com camisa de time europeu. Ela era muito fã da Marta, e ela não tinha condição de comprar uma camisa da Marta. Ela pegou uma camiseta branca e com caneta ela fez o número 10, escreveu Marta e apareceu para treinar um dia. E aquilo lá comoveu boa parte da cidade. Acho que ela tinha uns 8 ou 9 anos na época. Eu não tô lembrando o nome dela, que eu acho que isso foi antes da pandemia, então isso deve ter sido lá pro final de 19 que foi feita essa matéria. E aí todo mundo se comoveu, ela ganhou. Aí a gente acompanhou o dia que o pessoal do projeto foi lá, o pessoal da prefeitura deu o kitzinho, ela ganhou um uniformezinho oficial com calção, com a camisa da Marta e tal. A gente foi no dia que ela foi receber esse presente. Mas essa, assim, do esporte foi uma história que eu fiquei, assim, que me emocionou bastante, de ter, sabe, a simplicidade da menina além de ela estar tentando quebrar uma barreira de jogar bola junto com os meninos, que acho que muitas mulheres passam por isso, né? Doroteia, que mandou um abraço pra gente. A Doroteia, semana passada, contou umas histórias aqui também incríveis. Já viu de perto muitas meninas passando por isso, né? As filhas dela, inclusive, né? Ela contou a história de como a Adriana chegou, que ninguém recomendava ela por ser muito franzina. Ela foi lá, buscou a menina no Piauí, contou a história da Milene também. As duas que agora estão... A Milene voltou pro Corinthians e a Adriana, que foi eleita a melhor jogadora do Brasileirão agora. Sim. Então, ela contou umas histórias aqui que só quem realmente acredita no esporte para trazer essas garotas para ingressar num time, né? Para elas começarem a jogar bola já é um trabalho enorme, né? Infelizmente, porque preconceito e um monte de coisa. E aí essa menina
olhando pros amiguinhos lá, todo mundo com camisa de time, ela teve a simplicidade de pegar uma camisetinha branca e de escrever Marta e botar a camisa 10. Essa foi, assim, é aquela que... A hora que eu entrei no carro pra voltar de Buritama, deu aquela embargada na voz, assim. Na hora tenta segurar e tal, na hora que eu tava entrevistando ela. Mas essa foi... Acho que marcou bastante. Ô, Felipe, uma coisa que eu falo muito pros alunos, você até tocou num ponto. Eles falaram, mas você que inventou essa frase? Não, eu coloquei o seguinte, que o jornalista nada mais é do que um contador de histórias. Sim. A gente tá, na realidade, se deparando com personagens para contar histórias, ou seja, de uma equipe, ou de um atleta, ou de um personagem como a garota que você acabou de citar. E aí cabe a nós o seguinte, saber contar essa história para que outras pessoas assistam, ouçam, leiam, enfim. É a forma que nós, né, no caso, esses emissores da notícia, façam que ela chegue até as pessoas que estão do outro lado, para poder acompanhar. A gente é o meio, né? A gente é só o meio para levar a notícia para frente, para levar a informação. Eu sempre fiquei meio incomodado com, tanto na época de colega de faculdade, ou às vezes o pessoal que era calouro na faculdade, às vezes vinha conversar um pouco, eu sempre fiquei meio... uma bronquinha assim com o jornalista que quer ser protagonista da história. Isso que eu coloquei um dia também numa palestra com eles. Eu falei, a estrela, na maioria das vezes, é quem você está entrevistando. Nós somos apenas o intermediário para a informação chegar a outras pessoas. Sempre. Eu sempre bati que jornalista não é artista, sabe? Se você for jornalista e de repente tiver algum talento que te leve a ser artista, né? Ok, parabéns pra você. É um plus. Mas no exercício da profissão você não é artista, você é meio, você só é... Então, às vezes, quando acontecia alguma história bacana, principalmente quando fazia alguma matéria com criança, assim, e tal, vinha na rede social, no Instagram, vinha pai agradecer, obrigado pela matéria que você fez, não sei o que, não sei o que. Não, né? Eu só fui o meio, a história é boa. Eu só fui o meio, assim. Quando a história é boa, você só tem o trabalho de contar. Mas não é que você inventou, você criou alguma coisa. A história tá lá e a gente tem que ter o olho bom para poder ir contar, né? Ó, falar em história, o Alain Marcelino, mandei um abraço pra ele. Você vê quando a gente manda um abraço, a pessoa tá aqui, ela já faz uma pergunta. Ele quer saber o seguinte, já que a gente tá falando de contar história, olha só. Perguntar pra você sobre o gandula frangueiro de José Bonifácio, o saudoso Costinha, né, que nos deixou recentemente, que ele estava cobrindo um jogo pelo rádio. Não sei se você se lembra dessa história, desse gandula. Não, esse não é acho que não é da minha época daqui. Eu lembro de ouvir essa história. Esse é o gandula que foi tentar... Eu confesso que eu não conheço. Ó, se ele estiver ouvindo ainda, é Alain? Alain Marcelino. Alain, é a história do gandula que invadiu o campo pra tentar evitar um gol e não conseguiu evitar o gol mesmo assim? É isso? Eu acho que eu já ouvi essa história. Por ter sido gandula frangueiro, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Que o gandula tentou invadir o campo pra tentar evitar um gol e não conseguiu. Eu acho que é isso. Se for... Já devo ter ouvido alguma coisa parecida assim, mas não tava não é da minha época, né? Da minha jurisdição. A gente falou de Olímpia. Olímpia antigamente também teve um gandula que entrou e evitou um gol. Teve, né? Teve. Olímpia também ficou famoso. Há muito tempo atrás. Então são histórias folclóricas, né? Do meio esportivo que a gente, de repente, quando se depara futebol assim... raiz. Acaba relembrando. É aquilo que a gente vê, o futebol raiz. Esses estádios mesmo que a gente tá dizendo, né? Por mais que o pessoal de casa tá vendo a arena da Copa do Mundo, a arena na Europa, algumas arenas aqui no Brasil, mas parece que esse estádio raiz, isso também não pode perder a essência. Não pode. Eu assim, sou fã da Bezinha, sou fã da Copinha, que é onde tem essa ligação do torcedor com essa simplicidade. Simplicidade não precisa ser improviso. Exato. Né? Porque, por exemplo, eu estava comentando isso até esses dias. O Maião, Mirassol, é um estádio municipal, é um estádio já um pouco mais antigo. A chegada ao Maião é uma das coisas mais gostosas que tem de você ver. A chegada do torcedor. Ah, sim. O pessoal para em frente do bar. Para no barzinho, tem a gente brinca, tem a bolota de carne do barzinho, já toma a cerveja ali, quem é de tomar a cervejinha. A chegada no Maião é uma coisa tão gostosa de ver e de participar, entendeu? Que é uma coisa que, assim, eu já fui assistir jogo e até cobrir jogo em estádio de arena grande e tal, em São Paulo e tal. Também tem seu charme, é gostoso. Você entra num estádio que nem a Arena do Corinthians, parece um shopping center. Sim, a Arena do Palmeiras parece um shopping center. É legal? Claro que é. E tem que ter mesmo, porque eles são gigantes, não é nem time grande, é time gigante do país que tem a maior tradição no futebol no mundo.
ok. Mas uma chegada no estádio, no Maião, uma ida ao estádio para comer um espetinho de kafta em Olímpia, o jogo do lado do cemitério em Tanabi. Nossa, eu fiz matéria com o Gandula lá também. Isso é maravilhoso. Do lado do muro, ele comentando. Isso é maravilhoso. A bola cai lá. Gente, são umas coisas impressionantes. É muito gostoso. Aí vai pra Bálsamo, o poste. O poste no meio do... E em Bálsamo eu lembro que eu fui fazer uma vez, quando teve... o feminino tava mandando... Quando o feminino fez aquela parceria com a Ponte, foi quando começou a mandar jogo em Bálsamo, né? Jogou um pouco em Bálsamo, um pouco... 2019 foi isso. 19, Eu fui fazer um jogo do feminino lá, se eu não me engano era contra o São Paulo e tal. E tinha uma fila de bicicleta estacionada, né? Parada, encostada no alambrado. Então, parecia assim, mas sem brincadeira, eu contei, devia ter umas 25. É aquela bicicleta mais simples, aquela barra circular, barra forte. Do senhorzinho de Bálsamo. O garupeiro e tudo mais. Do senhorzinho de Bálsamo que de repente tava lá na pracinha e falava, vamos assistir um joguinho de futebol ali. Então, é tão bonito isso aí, sabe? Quem consegue enxergar... Beleza, pode ter gente que pode achar isso, que coisa antiquada. Eu ainda consigo olhar e achar um barato, sabe? Principalmente nós, jornalistas, é onde nós acabamos de dizer que estão as histórias diferentes, que tem uma coisa para você buscar, você contar, enfim. Esse tipo de coisa é sensacional. E o Alan tá dizendo que o Gandula é o próprio mesmo. É isso aí, essa história. É ele mesmo. Boa, valeu. O franqueiro que tentou entrar... Bom, tentou não, ele entrou. Ele entrou pra tentar... Ele não salvou nada, ficou mais feio Ele foi mal sucedido 2 vezes, né? Na pilantragem e no desempenho. Exato. Agora, Felipe, falar uma coisa mais atual... não sei se surpreendeu a muitos, mas agora a tua mudança de ares, né? A gente veio comentando no carro, até disse, poxa, quando você gravou aquele vídeo, até emocionado, até comentei com a Mainara, aqui, nossa aluna, que tá aqui do lado, falei, eu tô achando que o Felipe vai pro Mirassol, porque ele tá seguindo os passos do Flávio Ortega, que ficou mais de 20 anos na ESPN e de repente foi pro Corinthians. Eu tô achando que vai ser isso. Aí passou 3 dias, aí te anunciaram oficialmente lá. Como é que foi essa troca, esse convite? Se houve namoro, se foi uma coisa muito rápida? Não, foi Como é que bem foi rápido, porque o Mirassol tem uma comunicação muito boa desde de algum tempo, né? Eu, quando cheguei, quem trabalhava na assessoria era o Vinícius de Paula, que sempre, sim, foi excelente no atendimento com a imprensa. E aí o Vinícius resolveu sair para ir para novos rumos aí, mas por escolha dele. Aí contrataram o Léo, que trabalhou no Rio Preto, né? Saiu daqui da Unip. Saiu daqui Inclusive, da faculdade. a história dele rapidinho, Felipe, só claro. O Henrique veio aqui na faculdade, conversou comigo, se eu tinha um estagiário, ele fez uma prova, sim. Tinha mais 8 concorrendo, aí no final ele escolheu o Léo. Aí o Léo começou lá no Rio Preto e aí pela habilidade dele, pela força de vontade, por gostar, por amar, chegou onde está hoje. E são histórias aqui muito bem. Sim, então, a história que outros alunos podem, poxa, claro. Olha só. A gente tem que começar de alguma forma. Claro, muita gente fala, ele tá lá, será que eu vou conseguir? Mas ele começou de uma maneira também parecida como muitos. E aí o Léo fez um trabalho muito bom, principalmente voltado nesse lance de comunicação com rede social e tal. E aí o Mirassol tinha o Léo e tem também uma empresa que chama Ludus Comunicação, que fica lá em São Paulo, que também ajuda, também faz parte dessa equipe, né? Não era o Léo sozinho aqui em Mirassol, tinha também esse auxílio da Ludus. E aí o Léo recebeu proposta também para ir pro Red Bull Bragantino, né? Foi para comunicação lá. E aí durante depois que o Léo saiu, aí o clube estava pensando em dar uma... não reestruturada, porque não precisa de reestruturar o que está bem feito. Mas só de acrescentar algumas coisas para a comunicação. Então, continua a Ludus, aí tem o Pedro Zac, que foi contratado também, que... Também trabalhou com você um período na TV, Foi estagiário na TV, foi estagiário na TV, trabalhou na TV também em outras praças. E teve esse convite para mim para mexer, tentar colocar um pouco mais de audiovisual nas redes sociais. Era muito foto, tinha vídeo também, esporadicamente e tal, mas para tentar dar um ganho nessa parte de audiovisual, aproveitar a experiência que eu tinha com TV e tal. Então, essa referência que você falou do Flávio Ortega, que ficou bastante tempo na ESPN e hoje em dia trabalha no Corinthians, foi até uma referência que eles usaram na hora de fazer o convite. É legal você contar isso. Pensaram nisso. Falou, o que o Flávio Ortega tá fazendo é bacana, ele tá fazendo o dia a dia lá do Corinthians. Então, foi usada essa referência para me fazer o convite. E aí eu aceitei, assim,
aceitei porque aceitar convite do Mirassol é muito fácil hoje para qualquer tipo de profissional. O jogador que recebe um convite do Mirassol, ele hoje aceita sem pensar muito, porque a estrutura que é oferecida, a organização que é oferecida, é tudo muito certinho, muito correto. Então isso vale para o jogador, isso vale para funcionário de qualquer área, entendeu? Para quem está no meio de comissão técnica, para quem é da parte de fisiologia, fisioterapia e tal, médico, e para quem é da comunicação também. Então, primeiro, aceitei o convite pela seriedade de todo mundo que trabalha lá, do Júnior, do Rodolfo, do Dr. Edson, e também para tentar esse desafio, porque desde que eu me formei eu fiz meio que só uma coisa só, né? Foi esses 6 meses de rádio que eu falei, e o resto tudo em televisão. Então, para tentar acrescentar alguma coisa na minha carreira, eu tô aprendendo muita coisa nova, porque além de tudo, além desse lance do audiovisual, da comunicação do dia a dia, tem muita coisa de marketing que a gente vai pegando também, que às vezes nem fazia parte do nosso cartel na formação, mas a gente vai pegando e tal. Então foi por isso, pelo desafio e por ter confiança nos processos que são feitos lá, sabe? É tudo muito redondo, assim, tudo que acontece lá é muito... Um clube de 1925, que é o Mirassol, de uma cidade que tem 60 mil habitantes, tá hoje numa Série B do Campeonato Brasileiro e entrar numa Série A1 de Campeonato Paulista pensando alto, isso não acontece por sorte, porque não é um clube que alguém chegou lá e resolveu despejar um caminhão de dinheiro, não veio ninguém de fora, não veio um sheik árabe Sim. e resolveu comprar e despejar. Não é esse o caso, é tudo por organização, planejamento, por saber cada passo que vai dar. Então foi por isso que eu resolvi aceitar esse convite. Ô, Felipe, você meio que já se adiantou aí a minha próxima... não vou dizer pergunta, mas de repente um planejamento seu. Você tocou no ponto, 1925. Tá certo que nós estamos entrando em 23, mas como é que tá um processo, uma ideia? Se alguém já te falou, vamos fazer alguma coisa especial pro centenário? Se de repente já... Tá certo que o ano que vem já disputa a Série B, vai ser a primeira oportunidade. Já pensou se em 2025 a equipe está na Série A do Brasileiro? Já pensou? Que vocês comentam lá nos corredores, mesmo nesse teu pouco tempo de então, clube? 2, 3 semanas aí de trabalho, eu sei que assim, eu já ouvi essa palavra centenário. Então, Eu já ouvi. você vê, eu à distância, eu tô falando isso. Né? Exatamente. Mas ainda não chegou, pelo menos pra mim, assim, alguma coisa de missão pra isso. Até porque essa época do ano, pra quem não tá muito no dia a dia da bola aí, para quem tá muito no dia a dia de um clube de futebol, eu lembro que quando eu tava do outro lado do balcão, quando eu tava na TV, para mim essa época do ano era terrível, porque não tinha nada de notícia, era uma paradeira danada. Porque os clubes estão, para quem é um jornalista, né? Ah, tá todo mundo parado. Ah, tá todo mundo... Só que quando você tá dentro do clube, você vê que não tem nada parado. Pode ser que não tenha muito trabalho de dia a dia, de jogador chegando e tal. Mas tem muita coisa acontecendo nessa questão de organização, de patrocínio, de pensar em uniforme, de troca, sabe? E vem o uniforme novo, e vem o passaporte que foi lançado hoje lá para todos os jogos de Paulista e Série B. Então, tá acontecendo muita coisa urgente. Então eu e o Pedro, a gente entrou meio que com o carro em movimento nessa época. Já ouvi falar essa questão de centenário, mas ainda não veio nenhuma missão específica, porque a gente tá nessa correria de deixar tudo pronto para quando tiver elenco montado e começar o ano de fato, né? Ô, Felipe, e essa história da transformação, né? Até comentei com você, né? Futuramente a gente vai tentar também trazer o Dr. Edson aqui para contar toda essa trajetória. É um time aí que meados dos anos 2000 ainda era a Série A3 e de repente se estruturou de tal forma, começou a ter espaço cada vez maior aí no cenário paulista e depois brasileiro, foi contratando, né? Era só aquele contrato de 2, 3, 4 meses para o cara jogar o campeonato e já ir embora. Mesmo à distância, agora lá dentro, observando, tendo contato também com os dirigentes. Você tem ideia desse processo todo, como ele foi nascendo, crescendo e se tornando aquilo que é hoje? Eu consigo pensar na mudança de patamar do Mirassol logo quando eles inauguram o CT, né? Quando o clube inaugura o CT. E ali foi uma mudança de pensamento deles pegarem o dinheiro da venda de um jogador e falar: a gente vai investir na nossa estrutura e fazer com que isso fique grande.
o CT foi muito pensado para a categoria de base, só que aí veio o crescimento do clube, do time profissional junto, e aí, claro que eles usam a mesma estrutura, mas foi muito pensado por causa da base. Mas, assim, eu consigo fazer de análise, assim, juntar essa questão de organização com ousadia, né? Porque estava tudo organizado, e aí quando entrou um dinheiro, resolveram investir mais em estrutura e ter a ousadia para falar assim, a partir de hoje a gente vai ser um clube, a gente vai deixar de ser um clube ioiô, que ficava muito nisso, né? Batia a 2, voltava, sim. às vezes batia a 3, a 2, voltava de novo. Hoje é difícil você imaginar isso, né? Verdade, nem passa pela cabeça, pelas campanhas que a equipe faz. E os próprios adversários já encaram o Mirassol. Poxa, a gente vai ter que jogar lá em Mirassol. Quando entra, né? Olha na tabela e fala, poxa... Então, eu acho que foi muito disso. E quando o clube contrata o Ricardo Catalá pela primeira vez, para ele foi dada essa missão também, até falou assim, ó, a gente é um clube estruturado hoje fora de campo, e a gente quer passar a ser dentro de campo um clube que não é mais um time reativo, é um clube que propõe, é um clube ousado. Então, se você vê de quando o Catalá chegou, você nunca viu quase... Nem contra os times gigantes aí, você nunca viu o Mirassol jogando por uma bola, o Mirassol jogando retrancado. Você viu o Mirassol jogando de igual para igual contra qualquer time do país. Você viu o Mirassol desmontado por causa da pandemia, eliminar o São Paulo no Morumbi. Desmontado. Aquele time estava desmontado. Porque veio a pandemia, os contratos de muitos jogadores acabaram, foi para jogar com um monte de jogador de categoria de base. Naquela, não sabia exatamente quando ia ser o jogo, aí a federação vem, ninguém sabia. O jogo vai ser, vai voltar o campeonato. E fez 3-2 no São Paulo, no Morumbi. Foi eliminado pelo Corinthians na semifinal num 1-0 polêmico pra caramba. Um jogador expulso, que o jogo tava duro, né? Uma expulsão rigorosa pra caramba do Juninho e um pênalti no zagueiro, se não me engano, foi no Wellington, que o juiz não deu, né? Então, assim, se você pegar desde lá, você não vê o Mirassol se portando fora de campo muito menos, mas nem dentro de campo se comportando como um time pequeno. Olha tudo o que aconteceu. Você vê o Mirassol eliminando o Grêmio no Maião. Sim. Já com o Eduardo Batista. Com o Eduardo Batista, o Mirassol faz um 3-0 no Santos no primeiro tempo, no Maião. Depois acabou 3-2 aquele jogo no Paulista desse ano. Mas 3-0 no Santos. E daí que é o Santos? Sabe? E na época do Catalá anteriormente. E essa Série C, o jeito que foi. O Mirassol teve o melhor ataque da Série C. O time com mais posse de bola. Jogando dentro ou fora de casa. Ia jogar no campo do Maião, que é um tapete, e jogava com bola. Ia jogar fora, jogava com bola do mesmo jeito. Então, assim, foi uma mudança de mentalidade geral, entendeu? Uma mudança de mentalidade geral. Fora de campo para se estruturar e dentro de campo para falar assim, não, a gente joga do mesmo jeito, do mesmo jeito que eu quero dizer assim, com mesma característica de jogo, independentemente contra quem for. Para só tocar num ponto importante, Felipe, você falou, olha, a equipe recebeu aquele dinheiro lá da venda do Luiz Araújo. E vamos supor, a gente nota muitos times que têm um dinheiro, tô falando agora até time grande, você vendeu um jogador, pensa em contratar, sei lá, medalhão. Mirassol, de repente, poderia pegar um outro viés. Vamos trazer um medalhão para dar mídia. Pensar em mídia. De repente, se der certo dentro de campo é uma coisa, mas fora de campo o Mirassol vai ser falado no Brasil e até no mundo. Não. Pensou ao inverso disso, né? Exatamente. Pensou em valorizar ainda mais os jovens, né? O pessoal que já vem da base. Sim. E contratar jogadores, como a gente até comentou no carro, né? O trabalho dos olheiros, dos dirigentes, sim, de trazer atletas, de repente, nem tão conhecidos do público, sim, mas que dentro de campo eles fizeram algo que, de repente, outros não iriam conseguir. Exatamente. Se você pegar, enquanto o Mirassol estava no processo da construção do CT... Sofreu um pouquinho no Paulista de 18. Brigou para não cair até a última rodada. E aí, quando tava o CT prontinho, pro Paulista de 19, aí veio, já foi espantosa a mudança já do time dentro de campo, né? Mas é o CT que fez a diferença? Não, o que a gente tá querendo dizer é exatamente isso. Ao invés de pegar um dinheiro e naquele Paulista de 18 gastar sim, um monte de gente, não, vamos segurar, vamos com o pé no chão. Beleza, estamos prontos agora? Então, beleza, estamos prontos. Vamos para cima, e foi o que aconteceu. Assim, a gente não vê o Mirassol entrando em campeonato nenhum como coadjuvante hoje.
claro, vai ter um Campeonato Paulista da Série A1. Os protagonistas vão ser Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e o Bragantino, que é time de primeira divisão do brasileiro. Claro, são os favoritos, não tem dúvida. Mas você não vê o Mirassol entrando e falando assim, vamos lá em Mirassol vamos lá e vamos bater naquele time lá. De jeito nenhum. Ninguém pensa assim. Ninguém pensa assim hoje. Bom, Ronaldo, aproveitar agora aqui para falar de novo da Unirp. Então, você que está pronto aí para fazer o seu vestibular, para fazer uma faculdade em 2023, a Unirp é uma das melhores opções. Sabe por quê? Aqui você pode se matricular e tem até 70% de desconto nas suas matrículas, hein? A grande opção de ensino para você poder fazer aí a sua graduação no ano que vem, começar o 2023 cheio de novidade. E aqui nós temos os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Então, faça o NIRP no ano que vem. E também para você se inscrever aqui no nosso YouTube, o nosso canal do Pode Colar, podcast esportivo, para acompanhar depois essa entrevista aqui com o Felipe. Também temos a entrevista do Jatobá, Doroteia, Oscar Godoy. Todo esse pessoal, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, e acompanhar essa e outras entrevistas. E daqui a pouquinho o Felipe já vai ter muita responsabilidade, que eu já falei para ele. Olha aí, você aí que participou do nosso quiz durante as últimas 3 semanas, estará concorrendo a essa camiseta de treino da Seleção Brasileira. A Copa do Mundo começou ontem, então você ainda vai ter bastante jogos aí pela frente, se Deus quiser, né? Se o Brasil, que vai muito bem, obrigado, vai fazer merecer, então você ainda vai poder usar bastante essa camisa. E essa cor te agrada muito, né, Felipe? O amarelo aí do Mirassol. O amarelo do Mirassol, pô. Que esse ano, inclusive, o nosso uniforme foi em homenagem aos 20 anos do Penta, né? O uniforme do Mirassol durante 22 inteiro foi em homenagem aos 20 anos do Penta. Legal, tem tudo a ver isso aí, principalmente se aproveitar também do amarelo da seleção, linkar com o Mirassol, agora nesse período de Copa do Mundo. Como é que tá sendo o trabalho também de vocês lá da comunicação? Pra gente é ótimo isso, né? Porque o que foi pensado já para o começo de 22 por ser ano de Copa, por serem os 20 anos do Penta, foi fazer toda a identidade. Teve até quando teve o lançamento da camisa. Teve o Cauã na Copa São Paulo usando o cabelo... Sim, estilo Ronaldo, cabelo né? estilo Ronaldo, que tudo isso fez parte... então isso também foi uma estratégia. Tudo estratégia. Legal, eu não sabia disso. Achei que ele fez gol no primeiro jogo ainda, né? É verdade. Ele fez gol na estreia dele na Copinha. Na estreia do uniforme, em homenagem aos 20 anos do Penta, o Cauã de cabelo cascão fez gol pelo Mirassol. Então, assim, hoje em dia tem uma... Eu acho que eu não vou estar falando besteira, não, porque é uma pesquisa interna do pessoal do clube, que quando perguntam sobre o Mirassol, para pessoas que não são da cidade, se eu falar Mirassol, o que você lembra? É aquele time de amarelo. Então, essa questão do time de amarelo está muito forte em gente que não é aqui da região. Então, quem está em São Paulo, quem está em outros lugares... Mirassol, o que você sabe? Se eu falar Mirassol, o que vem na tua cabeça? Aquele time de amarelo. Então, essa questão do amarelo tá muito forte. Historicamente, isso você vai saber, tem gente que está ouvindo talvez não saiba, historicamente o uniforme número 1 do Mirassol era o verde, né? Eu me lembro, já fiz vários jogos com o Mirassol de verde. E aí foi... Agora vai me fugir em qual jogo que foi, mas teve um jogo que o Mirassol entra de verde... Aí, por algum motivo, tá perdendo o jogo, por algum motivo volta de amarelo pro segundo tempo. Você vira o jogo que o pessoal fica com amarelo. O pessoal que não é muito assim, ligado ao futebol se impressiona, fala, mas tem esse negócio de superstição, negócio de sorte. Pra quem é do meio, qualquer coisa que faz diferença, a pessoa se apega àquilo. Tem torcedor que na hora de renovar o passaporte, por exemplo... Tá vendo aí, Vanusa? Vai escutando. Tem torcedor que na hora de renovar o passaporte, o pessoal que tem as cadeiras cobertas lá, na hora de renovar, a pessoa faz questão, fala, não, vou renovar, mas eu quero aquela minha cadeira número 35, eu quero aquela 35, porque faz 3 anos que eu tô com a 35 e tá subindo de divisão, então eu quero a 35 de novo. Sabe, você Olha só. Tem torcedor, adora isso, né? Vai com a mesma roupa, senta no mesmo lugar... Tem o mesmo ritual, então faz parte pra caramba do futebol isso aí. Bom, o William Castro, o William que ele produz toda essa parte gráfica, viu? Nossa, aqui é o nosso designer, um abraço pra você. Tá lá na capital, tá dizendo o seguinte também, que o Pode Colar tá no Deezer e no Spotify. Legal. Grande William Castro, tá me dando esse apoio, é muito importante. Abraço pra você, William, parabéns pelo trabalho. E você falou da cor do uniforme verde e me veio na cabeça, eu fiz um jogo entre Mirassol e Rio Preto, lá atrás ainda, 2001, 2002,
O Mirassol ganhou de 4-0 do Rio Preto e o Mirassol jogou de verde. De verde. De verde. Por isso que agora que você falando do verde, eu me associei e lembrei. Branco. E o Rio Preto de branco. O jogo foi lá em Mirassol. Era, se eu não me engano, até... Verde com a golinha amarela. Com a golinha amarela. Até essa época aí, eu acho que o maior rival do Mirassol, acho que era o Rio Preto, né? Tanto época, é que eles falam derby, né? Era o derby. Então até subiram juntos de divisão. Em 2006? Né? 2007. 2007. É um feito histórico aqui para a região de Rio Preto, que deixaram de fora Botafogo e União São João. Sim. Na época. Todo mundo acreditava que seriam os dois de lá que subiriam. Sim. E no final foram os dois daqui. Os dois daqui de pertinho, um do lado do outro. Então são histórias assim bacanas. E antigamente tinha aquela chamada divisão intermediária. Eu lembro, no caso eu só acompanhava porque eu era criança. Felipe, eu sei que a coisa aqui na região aí era Rio Preto, era Mirassol, aí de lá tinha Votuporanguense, Fernandópolis, Jalesense, Tanabi. Era muita rivalidade entre eles, cara. Era muito, muito, muito. E o Mirassol e o Rio Preto ficaram nas mesmas divisões por muito tempo, porque o time de primeira divisão era o América, né? Sim, era o América. Aqui da região, né? Era o América por muito, muito tempo, né? Na primeira divisão. E esses outros times aí sempre nessa briga nas divisões menores, né? Esses lá pro lado de Votuporanga pra frente lá e o Mirassol com o Rio Preto aqui, né? O Felipe, agora o seguinte, outra pergunta lá de repente interna, que você tá ouvindo bastante, como você falou, pô, agora parece que pra quem é jornalista do lado lá do balcão, tá meio assim, mas pra quem pulou o balcão e tá do outro lado, tá no meio de um tornado. Como que vocês estão já se planejando pro maior salto da história do Mirassol, que vai ser jogar a Série B do ano que vem? Essa semana acho que a gente conseguiu mostrar uma palhinha, né? Porque a gente anunciou a contratação do Luan, né? Campeão de Libertadores, né? Pra quem, né? A gente tá falando de um cara desse tamanho, né? Além da renovação do Camilo, que também foi anunciada essa semana. Na mesma semana teve a renovação do Camilo, que é hoje é uma marca do Mirassol, né? Por muito tempo o Mirassol foi o time do Xuxa. É isso que eu ia te colocar, essa situação. Já tem esse comparativo do que foi o Xuxa, do que é o Camilo? Se o próprio torcedor já também comenta isso, que de repente um foi o sucessor do outro, enfim. Não sei se nem o termo é esse. Como é que é essa relação entre eles aí? Lá na parede do CT da academia tem uma foto bem grande do Xuxa, porque eu acho que isso é indiscutível. O maior ídolo da história do Mirassol ainda é o Xuxa. Mas o Camilo tá construindo a história dele, fazendo por onde mereceu uma foto também um dia. Eles cobram vocês lá? Como é que é? O Camilo, assim, na brincadeira, eu quero dizer. Mas o Camilo é um cara tão bacana que eu lembro até depois do acesso da Série C pra Série B, eu ainda na TV Tem fazendo uma entrada ao vivo com o Camilo e com o Catalá, até perguntando, brincando com isso aí, né? Eu falei, Camilo, você acha que já dá pra comparar você com o Xuxa e tal? Não sei, ele falou assim, cara, espera eu parar de jogar, que daí a gente vai conseguir ver isso, né, dessa maneira, porque ele falou assim, eu ainda tô jogando, então isso tá muito fresco na cabeça do torcedor, porque eu tô fazendo gol agora, eu tô em campo agora, ele fez gol no acesso e no título, né, e que isso vai ficar pra história também. Sim. Nos dois jogos mais importantes da história do Mirassol, teve gol do Camilo, contra a Aparecidense e contra a ABC. Então, eu acho que o Camilo vai merecer uma foto também um dia. Então a gente anunciou a renovação dessa marca histórica para o clube, que é o Camilo, e essa contratação do Luan, que é a contratação de peso, né? Porque o Luan é o cara que tem a história que tem no Atlético Mineiro. O Luan, se a gente fizer aquela brincadeirinha do mundo da bola, que é jogou com quem? O que não tem de resposta com o do Luan, Nossa, né? Ronaldinho Gaúcho. Nossa, né? Falar o jogo do Ronaldinho Gaúcho, acabou, não né? Abrir, né? Já acabou, né? Então, é um cara que tem título de Libertadores, tem experiência no futebol japonês, é um cara que tem muita lenha para queimar ainda e é um cara que, assim, tem mercado em time de Série A do Campeonato Brasileiro e acreditou no projeto no Mirassol, no convite que o Mirassol fez, na estrutura que o Mirassol oferece. Um cara que nem o Luan, ele chega no CT do Mirassol, ele olhou e ficou impressionado com aquilo. A gente, na apresentação dele, ele dando uma volta, conhecendo o CT, ele entrou no vestiário, que é um vídeo até... Acho que eu cheguei a assistir, ele falando que é do sociais. nível, né? Ele falou, parece Europa aqui, né? Eu assisti, vi esse vídeo. Porque ele tem passagem pelo futebol da Áustria, já passou pela Suíça também. Então ele olhou aquilo e ficou impressionado. Então acho que essa primeira contratação, que é o que tem anunciado agora, mas não é... E aí não é esconder jogo, não. A gente
primeiro que não dá para anunciar quem não tem contrato assinado, e segundo que ainda essa época do ano é muito disso, muito de negociação, muito de... E assim que for tendo novidade de reforço, claro que a gente coloca nas nossas redes sociais e divulga para a imprensa. Mas eu acho que dá uma amostra, né? Da ousadia, né? Opa! De falar assim, pô, ó o cara que tá chegando aí, né? E com certeza vai vir um time tão forte quanto foi no Campeonato Paulista desses últimos anos. Sim. E com essa obrigação de ter que manter e fazer mais forte ainda para o segundo semestre. Porque a Série B ela é muito longa. Exato. A Série B, as viagens são longas. É isso que eu vou colocar para você. De repente, a gente compara alguns momentos Novo Horizontino e Mirassol, além pela proximidade, por tudo aquilo que as duas equipes muitas vezes contribuem aqui para o cenário esportivo, mas o que a campanha do Novo Horizontino também serviu, digamos, de alerta ou de exemplo para vocês agora, já pensando no ano que vem também? Acho que ou não existe comparativo? Eu acho que a Série B desse ano, ela fugiu um pouquinho, né, do que é um normal de Série B, e emendando para você, que não sei se de repente tá nessa resposta, o quanto vocês também comemoraram que Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco já não fazem mais parte da Série B. Eu acho que assim, por um lado, ter os times grandes é um atrativo, porque na hora até de negociação de televisão e tal, né, acaba sendo atrativo. Mas essa Série B desse ano foi atípica, né, de ter esses 4 gigantes, assim. Porque daí são os 4 que entram com a obrigação de subir. Exato. Né? Você vai, assim, se alguém entrar no G4, é intruso. Né? Eles têm obrigação. Qualquer outro que entrar lá vai ser novidade. O Ituano que bateu na trave, né? Assim, se o Ituano sobe, é uma zebraça. E só dependia dele. Só dependia dele, mas se sobe é uma zebraça. E até eles em Itu sabiam disso, né? Eles comentavam sobre isso. A gente nem montou time pra estar desse jeito. Se conseguir subir, ótimo, maravilha. Mas eu acho que a campanha do Novo Horizontino que conseguiu se manter, e ainda bem que conseguiu se manter na Série B, ela não sei se ela serve de alerta, mas ela mostra como que é difícil essa divisão. Porque o elenco do Novo Horizontino é bom, né? Um monte de e a viagem de também. jogador... Posso bem que na Série C também, mas tô dizendo viagem pelo Brasil todo. Na Série C, que na C era uma vez por semana só, né? Na C você viaja uma vez por semana. Agora é o dobro de jogos. Agora você vai toda hora, então... Você pega... E de repente de uma viagem com 2 jogos fora. Sei lá, você faz um jogo no Sul, outro no Nordeste. Ou se você pegar um jogo numa terça-feira em Maceió, volta pra jogar sábado em Mirassol, pra jogar na quarta em Caxias. E aí? Você sai de 39 graus, bate mais uns 35 aqui e cai pra 12, 10. Tem tudo isso. Né? Um país é muito grande, temperatura diferente e tal. Então, assim, vai ser novidade para todo mundo. Até por isso tem essa responsabilidade de fazer um time forte o ano inteiro, né? Um elenco de A1, ele é bem parecido com o elenco de Série B. O elenco de A1, geralmente, ele não... o que acontecia antes, os times jogavam A1, aí ia jogar D... Aí o elenco dava uma enxugada. Tanto né, Felipe, que, por exemplo, tem muito jogador que ele joga a Série B para determinado clube, mas jogava a Série A aqui. Né? Depois ele terminava o contrato aqui, ou perto de abril, ainda ele pegava, falava, não, agora eu tô indo para jogar a Série B, não sei porquê. Exatamente. Agora o Mirassol já vai estar num outro patamar, porque ele vai fazer um contrato, digamos assim... Porque já tem o calendário, calendário cheio. Fica bom pro clube e até pro isso jogador, né? Para vocês lá? Acho que isso acaba sendo importante... até pro jogador, né? Porque aí se o jogador consegue entender que ele vai pro um clube para jogar um estadual forte e continuar jogando um campeonato forte no segundo semestre, o cara consegue, ele sabe que é um ano inteiro no mesmo lugar, o cara consegue trazer a família, o cara consegue botar o filho na escola, né? O cara consegue trazer a esposa. Então, acho que isso... E tudo isso... é bom pro clube na hora de fazer uma negociação, né? Sim. Isso é um atrativo, né? Pro clube na hora de convencer o jogador a fazer parte do projeto. Então, isso... acho que isso é um ponto positivo, você ter esse calendário com um campeonato do mesmo nível, no mínimo do mesmo nível o ano inteiro, né? E pra galera aí que tá já... podendo acompanhar as redes sociais, que novidade, além daquelas que você já citou, a galera vai poder ver em termos de vídeo, de repente vai ter um programa também lá na TV Leão, com você apresentando. O que você tá imaginando aí também das tuas ideias aí para poder implantar no departamento? Eu acho que, assim, bastante conteúdo de vídeo, assim, principalmente a hora que tiver mais o elenco formado, dia a dia, a gente vai procurar, claro, sempre com o atendimento que a gente
que o clube sempre deu para a imprensa da região, assim, continuar fazendo no mínimo do mesmo nível, e tomara que a gente consiga fazer melhor ainda, mas no mínimo do mesmo nível, porque a gente sempre, enquanto eu era da imprensa, a gente sempre foi muito, muito bem atendido, assim, qualquer tipo de demanda pelo Mirassol, muito bem atendido. Então, a gente tem essa responsabilidade de manter esse bom nível. E o que eu tenho para tentar acrescentar é bastante conteúdo de vídeo, de você conseguir ter entrevista de um jogador, conseguir ter entrevista de um treinador, conseguir que um jogador conte a história dele, uma história bacana de vida ou de carreira. Então, por exemplo, dá um exemplo básico, um exemplo simples aqui. Você pega um cara como o Luan, o que esse cara não tem de história para contar? Nossa, muitas. Com quantos jogadores? Você vai me ajudar agora nas intermediações aqui, viu? Exatamente. Como eu falei pro Jatobá dias atrás, que ele começou a citar vários nomes do esporte paralímpico que estão aqui em Rio Preto. Eu falei, Jatobá, você vai me ajudar na produção. Felipe, agora teu telefone vai tocar sempre, viu? Claro. Além de fazer esse intermediar com a imprensa da região, a gente vai tentar colocar essas histórias também desses caras em vídeo, né? Porque, assim, acaba... Hoje em dia, você pega o Instagram, o TikTok, e aí você... Às vezes, eu passo... A hora que eu vejo, eu passei mais de 1 hora rodando vídeo. É incrível, né? É verdade, porque a gente vai observando. Muitas vezes você perdeu tempo em alguns momentos, você tá aprendendo alguma coisa. Porque eu gosto de ver muita coisa na área esportiva também. Fala, pô, os caras fazem isso, olha que bacana. Sabe? Olha o clube lá, tal, que ação bacana que eles fizeram. Não tem muitas vezes de você pegar, você tá rodando e você para num corte de podcast e para vendo um depoimento do cara, e aí você já passa pro outro. Então a gente quer fazer isso, fazer com que o torcedor do Mirassol continue e esteja mais abastecido com esse tipo de conteúdo, e com que o Mirassol seja não só um clube de Mirassol, mas um clube da nossa região, que é até o tema da nossa campanha do passaporte desse ano, que é nossa região com o Leão. Que o pessoal de Rio Preto, de Tanabi, de Bade-Bacis, de Bálsamo, de Monte, de Nova Granada, enfim, o pessoal da região toda se sinta parte do Mirassol, tem o Mirassol como seu, pelo menos o seu segundo clube do coração, e vai ter conteúdo em vídeo para todo mundo acompanhar, entendeu? Então, e assim, fazer coisa descontraída com o jogador também, de repente fazer um desafio ali de cobrança de faltas, não eu batendo falta. Nem bota o Leão lá, o Leão que gosta de dançar. Põe o Leão de goleiro lá. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Eu já entrevistei o mascote, não sei se é o mesmo ainda, que era um dançarino. Eu entrevistei ele na copinha, foi show. Leão coreógrafo, monstro. Ô Felipe, agora a ideia de dimensão de crescimento de torcida, como que vocês, juntamente com a diretoria, departamento de marketing, estão analisando isso, do quanto a torcida também, como você falou, agora a gente quer que a região também comece a abraçar o clube. Como que vocês estão, digamos, analisando esse crescimento do torcedor, do público estar presente, não só no jogo grande, mas em jogos contra times de menor ou de porte igual do Mirassol, fazendo com que o estádio José Maria de Campos Maia sempre esteja cheio? O Mirassol, tradicionalmente, a gente conseguia ver que os públicos melhores eram durante o Campeonato Paulista, e durante a Série C a gente via... A primeira Série C foi muito no meio de pandemia também, né? Ainda tinha muita restrição, mas a Série C desse ano a gente viu, durante a Série C, públicos não tão bons, e na reta final, aqueles públicos maravilhosos de jogo de acesso, do jogo contra o Botafogo, dos jogos da reta final contra a Volta Redonda, Botafogo, Aparecidense e a final contra o ABC, a gente viu como aquilo faz diferença ter aquele estádio cheio, né? Então, a nossa missão esse ano é fazer, sim, com que as cidades da região entendam o Mirassol, as cidades que estão aqui perto, entendam o Mirassol como o seu, pelo menos, como eu disse, seu segundo clube de coração, e como o seu programa para um fim de semana, como o seu programa para uma noite de terça-feira, de quinta-feira, de sexta-feira. A gente não sabe como são exatamente as datas da Série B, mas tem muito jogo de meio de semana, assim, né? Pô, a gente tá aqui em Rio Preto, pertinho de Mirassol, só pegar 5 minutos de rodovia, você tá ali, o acesso ao estádio é fácil. Então, o que a gente quer é fazer com que essas pessoas se sintam dentro do Maião, se sintam parte do Mirassol também. O Mirassol sempre vai ser um clube de Mirassol, e a cidade a raiz está na cidade. O Mirassol não vai deixar de ser um clube de Mirassol, mas a gente quer ser um clube também da região. Eu me lembro, Felipe, quando você colocou essa situação, a gente veio no carro conversando, eu dei exemplo do Oeste de Itápolis, que todo grande jogo do Oeste ele trazia, jogo grande que a gente fala, pessoal, é contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, contra os grandes lá da capital, no Paulistão, ele trazia para Rio Preto. E no início, quando o Mirassol subiu, muita gente criou
essa expectativa. O Mirassol vai mandar jogo contra o Corinthians, contra o São Paulo. Acho que ele vai trazer aqui pro Teixeirão. Mas logo de cara o Mirassol já abraçou a cidade em si, José Maria de Campos Maia, o Maião. Não, nós vamos jogar aqui na nossa casa. Não tem essa de levar para outro campo. E a gente quer que o torcedor aqui de Rio Preto, o pessoa que mora aqui em Rio Preto, se sinta em casa na nossa casa, entendeu? Então o Maião é a casa do Mirassolense, mas também do Rio Pretense que quer assistir o jogo de futebol. Então, se você é torcedor do Corinthians, o Corinthians não joga no Maião no Campeonato Paulista, pelo menos na primeira fase. Quem joga é o Palmeiras. Você é torcedor do Corinthians? Vai lá torcer pra gente contra o Palmeiras. Põe a camisa amarela e vai lá torcer pra gente. Se é torcedor de São Paulo, põe a camisa amarela e vai lá torcer pra gente. Entendeu? Estando em Rio Preto, a gente tem acesso fácil para quem vem de Votuporanga, para quem é de Tanabi. É facinho de chegar, é perto de chegar para quem tá aqui em Rio Preto. Então a gente quer fazer com que toda essa região se sinta em casa na nossa casa. A casa de todas as pessoas que gostam de futebol na região. O William Castro está sempre aqui com a gente. Ele está dizendo o seguinte para você, Felipe. Quais os canais que você está usando de referência para criar o projeto de comunicação do Leão? Acho que assim, a gente ainda não está trabalhando muito com o YouTube. A gente ainda está pensando e planejando um pouquinho melhor para ver como é que a gente começa a entrar em YouTube. Mas a comunicação que o Corinthians faz, a gente até falou dessa referência que foi o Flávio Ortega, que foi o que motivou um pouco o convite para mim. Eu sem saber tava meio que imaginando. Mas foi o Rodolfo pensou muito nisso. Então, o jeito que o Corinthians faz, eu acho que o Cruzeiro tem uma comunicação boa hoje também, um jeito de fazer TV de clube. A gente fala TV, mas não necessariamente precisa ser uma TV Leão. Fazer audiovisual, né? Uhum. Então, talvez seja uma referência. A gente gosta muito, só que aí, assim... para quem tá acompanhando a gente aí, primeiro siga o Mirassol nas redes sociais. E quando você tiver um tempinho, acesse o TikTok do Zenit da Rússia. É um barato o TikTok do Zenit. Olhar. Tem vários brasileiros lá, inclusive, né? Esse é um barato, o TikTok do Zenit. Assim, ali tem um tipo de loucura que talvez a gente não aplique aqui, mas que é muito legal pra você ter ideia, entendeu? Pra você ter ideia. Talvez você não vai pegar o mesmo tipo de ideia e aplicar ipsis literis no que você tá fazendo aqui, mas pelo menos você consegue dar uma arejada na cabeça. O Zenit é um barato, gente. O Zenit é um barato pra quem gosta dessa rede social. Mas acho que, de referência aqui no Brasil, esses clubes grandes podem servir de referência, né? Todo mundo todos eles fazem uma comunicação muito boa. E no Instagram, se você for ver, que talvez hoje seja o nosso carro-chefe, enquanto rede social, a gente está numa cidade de 60 mil habitantes e o Mirassol tem hoje mais seguidor do que o Botafogo, de Ribeirão Preto. Olha só. Que está na cidade muito maior que Rio Preto. Sim, um clube muito mais antigo. Todo mundo fala que Ribeirão dá um Rio Preto e meio, né? É um clube muito mais antigo, que eu digo de tradição, né? O Botafogo foi um time de primeira divisão há mais tempo, né? Do que é o Mirassol. Então a gente tem mais seguidores que o Botafogo, a gente tem mais seguidores que a Inter de Limeira, por exemplo, entendeu? Então, o nosso Instagram vai continuar meio que sendo o nosso carro-chefe, a gente vai tentar colocar bastante coisa no TikTok, tendo como referência esses clubes grandes que eu citei, Corinthians, o Cruzeiro, o Flamengo também faz uma comunicação legal. Ô Felipe, um outro detalhe importante que a gente sabe, quando fala em rede social, o pessoal pensa em alegria, descontração, humor. Como é que é trazer essa comunicação mais leve, mais descontraída, para tentar agradar o torcedor ou para buscar novos torcedores, novos seguidores? Como é que você pensa também em trabalhar com isso? Assim, tem que se soltar. Uma coisa que eu tô tentando aos poucos também. Porque a gente, quando é jornalista do outro lado, né, que você brincou do balcão, a gente tem, de repente, né, uma outra visão, né? Por mais que a gente eu na TV tentava fazer alguma coisa descontraída e tal, mas a linguagem é outra, né? Sim. A gente não pode, pra quem... Entrar dançando lá na hora do teu bloco esportivo. Não tem condição. Hoje a gente colocou um vídeo no Instagram anunciando e passando as informações sobre a venda do passaporte, né? Eu fiz uma entrevista com o mascote, mas não foi uma entrevista com o Leão, com o mascote vestido de leão. A gente dublou o Leão, sim. Passando umas informações. Então, assim, ainda tô tentando me livrar de algumas amarras, assim, para poder me soltar um pouco mais nessa questão. Porque muda também a linguagem, né? Em televisão, fica muito aquela coisa de off, Isso. passagem. Então, em rede social não tem tempo para off, né?
Pra quem não é muito da área, pra quem não tá acompanhando, é quando você tá assistindo uma matéria na televisão e tem uma voz falando e uma imagem por cima. Aquela voz a gente chama de off. A gente não pode usar muito off em rede social, porque... É diferente. Porque, assim, acho que rede social tem que ser mais comunicação olho no olho, gente falando, música, clipe, e trabalha muito com imagem, então a gente tá... Eu tô tentando fazer essa adaptação. Mas sabe quem me cobra muito isso? A Vanusa que tá aqui do lado, que ela também mexe com rede social, trabalha. Ela fala, não, mas de repente você é muito sério lá falando. Você parece que tá lá no rádio, na TV. Mas você contando a história, eu tô transportando pra mim aqui, Vanusa. Porque o Felipe também tem esse pensamento. Como a gente, no outro lado jornalístico, a gente é mais, digamos, mais formal em alguns momentos. Mas aqui na rede social você tem que... Tem que soltar. E tem muita ajuda do Pedro Zac, que tá lá agora, que ele como é de uma outra geração, ele é mais novo. O Pedro, a primeira Copa que ele viu foi de 2002. Então. De 2006, aliás. Então nem viu o título nem ainda. Viu o Penta, nem viu o Penta. Então, ele como é de outra geração, ele traz mais essa questão da brincadeira, da descontração. A gente vai tentando aos poucos aí fazer com que dê certo, com que fique chamativo também pra molecada. Falando em Copa, seleção, pegar um pitaquinho rápido aqui no nosso final, e a nossa outra amarelinha? O que você pensa aí do Brasil? Já tô iludido, já. Cara, 2-0 já me iludiu, já. Tô animado demais. É uma história que eu tô contando em todo lugar. Gente, se levar em consideração o Brasil de 14, o Brasil de 18, Nossa. Era o Neymar praticamente olhando pro lado e não tinha outro companheiro. Agora apareceu uma geração que de repente boa. o Tite olha... Fala, meu Deus, o torcedor olha e dá uma esperança. Acredito que a minha esperança cresceu também devido a Vinícius Júnior, a Richarlison, a Anthony, a Rafinha, o próprio Pedro que tá lá pra qualquer eventualidade, o Rodrigo, que você também comentou no carro, e fora o Gabriel Jesus que estava na passada e agora é uma outra. Agora ele é opção, não é mais E aí você. As opções de volante lá, né? Bruno Guimarães, cara jogando muito na Inglaterra. O Casemiro, dono da posição, né? Então, assim, eu acho que tá muito... Eu tenho uma memória boa, viu, João? Minha memória, assim, é meio privilegiada. Não, que a gente do esporte, jornalista, a gente... Ainda mais nessa parte esportiva, a gente começa a recordar umas coisas... E a gente meio que guarda coisas baseado em Copa do Mundo, né? Sim. Nossa vida é meio que pautada por Copa do Mundo. O meu amor ao esporte começou na Copa do Mundo vou mais longe Vamos agora. lá. 86. Sabe quando você tá na primeira série, sai mais cedo pra esse jogo do Brasil, fica pintando bandeira. Isso. Aí eu já me apaixonei pelo futebol por isso. Eu tenho um filho de 10 anos que tá nessa onda agora. A primeira Copa que ele tá entendendo, assim, que ele tá achando um barato. Eu, de 94 pra cá, 94 ainda era bem novinho, mas eu lembro de tudo, assisti a Copa toda e tal. Mas esse jogo contra a Sérvia, agora, foi a melhor estreia de seleção brasileira que eu vi de todas as Copas que eu vi na Porque estreia. não tomou susto, né? Em Nada. momento algum. O Brasil ganhou de 2-0 da Rússia em 94, mas foi um jogo meio truncado, era aquela Copa no calor danado nos Estados Unidos. Sim. Em 98, 2-1 contra a Escócia, um jogo feio toda a vida com um gol contra no 2-1. 2002, um sufoco danado o Luizão contra a Turquia. teve que meio se arrastando. Pênalti fora da área. Ele começou a se arrastar. Saiu perdendo o primeiro tempo contra a Turquia. 2006, um jogo medonho contra a Croácia, que o Kaká achou um gol. 2010, 2-0 contra 2-1 contra a Coreia do Norte, um time amador, 2-1. 14, gol contra do Marcelo contra a Croácia. Aí faz um 3-1 que o Neymar tira 2 gols do... Isso. E aí 18, 1-1 contra a Suíça. Sim. A melhor estreia que eu vi do Brasil desde 94, que acompanho a Copa do Mundo, foi essa contra a Sérvia. Não sofreu um segundo tempo, assim, de encher os olhos. Então eu já tô iludido já. Agora eu vou aproveitar aqui o nosso programa, Felipe, porque não sei se você viu, temos um álbum de figurinhas. Ok. E tem a sua figurinha aqui. Ok. Não. E um detalhe, o William, que eu te falei que o William é o nosso designer, ele já atualizou a figurinha, porque olha só como é que você já tá. Já tô trajado. Já. Aí sim. Pra você poder literalmente pode colar aqui no número 4. Aqui, quando eu jogava basquete, eu jogava com a camisa 4. Verdade? Então, coincidência. A gente não ensaiou pra você vir aqui no dia. Nos meus tempos de basquete, eu jogava com a camisa 4. Deixa eu tentar. Poder pegar o adesivo aí, que tá em formato de adesivo. Garoto. Isso, aí você cola aí no número 4 aí, ó. Ô, louco, Jatobá, Doroteia e Godoy, só tem... Tá vendo? Igual comentei com o próprio
Jatobá, falei, pô, Jatobá, vai ser bacana quando vier as pessoas que vai olhar lá pro número... O 20º, vai falar, poxa, olha quem já passou por aqui. Da mesma forma que você falou, olha só o pessoal que tá aqui do lado. É uma singela homenagem aqui pros convidados e para as pessoas que estão vindo aqui, que de uma certa forma proporciona, no nosso caso, né, a informação daquilo que é transmitido, daquilo que é feito, daquilo que é jogado, praticado, enfim. Legal. E eu que te agradeço bastante pela presença. E aqui tem 3 aqui pra você. Maravilhoso. Tem as 2 figurinhas aí, ó. Maravilhoso. Meu filho vai ganhar uma. O pacotinho, pode levar também aqui, ó. Maravilhoso. Obrigado. Eu que agradeço aí pela presença, por ter vindo, ter desprendido o teu tempo. A gente sabe da correria, como você tá falando. Nossa, agora eu tô no meio de... Além de muita novidade, a correria do dia a dia. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite para vir aqui. Bom, se bem que você já tá quase cadeira cativa, né? Até eu te mandei uma mensagem na rede social. Queria destacar também a tua humildade, porque os alunos te convidam para vir aqui, não era nem eu que te mandava o contato, porque eles mesmos, né, têm essa liberdade. O ECO, por exemplo, que você participou naquela palestra, eles organizaram, era eles que entravam em contato com os palestrantes. Eu falava, ó, tem que pegar mini currículo, pega foto para divulgar e tal. Então eles meio que seguindo aquilo que eu falava, e você sempre os atendendo muito bem. Também quero te agradecer em relação a isso, porque entra naquilo que a gente comentou. Tem muito jornalista que a gente fala, tá na área, meio não me toque, né? Mas você não, desde os primeiros momentos aí, você sempre atendendo a galera muito bem. Quero te agradecer também. Eu conto uma historinha rapidinha a respeito disso aí, porque que eu faço questão de sempre quando eu falo, quando o pessoal de faculdade me convida, ou quando o pessoal de ensino médio, de cursinho, me chama para falar. O pessoal de ensino médio e de cursinho, quando me chamam para falar alguma coisa sobre a profissão, eu sempre vou, porque eu acho que se eu tivesse escutado algum jornalista conversar comigo antes, talvez eu não tivesse ido fazer um ano de faculdade de letras, e não que eu me arrependa, foi muito bom, eu ganhei muita bagagem. Mas é porque eu não entendi o que era jornalismo. Aí eu fui entender durante a faculdade de letras, conversando com outras pessoas, fui pro jornalismo. Então por isso que eu sempre vou quando o cursinho e terceiro colegial me chama, ensino médio me chama. E quando a faculdade de jornalismo me chama, eu conto sempre uma história que, assim, quando eu estava no meu 2º ano, o Edgar Alencar, que hoje está cobrindo Copa do Mundo, ele era repórter da TV Tem, em Bauru. Ele foi chamado para dar uma palestra lá na minha faculdade, lá em Assis. Olha. Ele foi pouquinho antes dele acertar com a Globo, dele virar direto com a Globo em São Paulo. E numa palestra dele, ele citou o exemplo que era da Nilessa. Nilessa estava na TV Tem na época. Ele citou esse exemplo de, gente, se tá difícil o mercado aqui, saiam, vai tentar alguma coisa em outra coisa mais periférica, vai comendo pelas beiradas e de repente vocês voltam para mais perto de casa. Além de ele ter dado essa dica que eu guardei, que foi fundamental para minha carreira, a hora que saiu dali, e eu, Edgar Alencar e tal... Esse cara foi tão legal de ir num churrasco que o pessoal tava organizando depois e de parar e de ficar conversando, de ficar contando história. Eu falei assim, e depois eu vi quem ele se tornou. Sim. O Edgar Alencar está na Copa do Mundo, já foi correspondente na China antes de Olimpíada. Eu não vou estar no lugar do Edgar Alencar. Ele é uma pessoa, na carreira dele, é muito mais brilhante, porque ele é um jornalista muito mais brilhante. Eu sempre fiquei pensando, se o Edgar Alencar, sendo quem fez aquilo que fez e ajudou algumas pessoas ali, eu considero uma ajuda que ele deu na minha carreira, se ele me ajudou ali a tomar um direcionamento, por que eu não vou fazer quando alguém me convida? E se alguém me convida é porque acho que alguma relevância, alguma coisa eu tenho, de algum jeito eu posso ajudar. Então sempre quando me pede eu vou, por causa disso, por lembrar desses 2 exemplos. Assim. Aproveitar aqui, Vanusa, deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, Ronaldo, tá aqui o nosso álbum, Felipe aqui com... O 004, o nosso parceiro aqui também no álbum do Pode Colar, o nosso podcast. E agora, Felipe, tá chegando o momento aqui, viu, do sorteio. Olha aí. Não esqueci não, viu? Olha aí. Vanusa, quer fazer um story diferente aí, Vanusa? Que agora tá chegando a hora aqui, ó. Viu, Ronaldo? A Giovana chegou a participar, mas... Aí, ó, o sorteio é agora, ó. Daqui da Valier Imports, deixa eu mostrar essa camisa aqui do Brasil, camisa de treinamento. É o Brasa. A camisa que os jogadores estão treinando aí rumo ao Hexa. Tá aqui então aí a camisa toda amarelinha da Valier Imports. E agora, ó, os papeizinhos estão aqui dentro. Aqui é modelo antigo, se você quiser balançar, tá na canequinha do CAD, ó. O Jatobá trouxe e eu falei pra ele, Jatobá, é o presente que você tá me dando, mas ela vai ficar todo o programa aqui com a gente. Maravilhoso. Então o Felipe vai poder tirar o nome. Atenção, Ronaldo, vamos lá. Segura, hein? Oferecimento de Valier Imports. Vamos ver quem vai ganhar essa camisa amarelinha. Se a pessoa não estiver assistindo, depois eu vou entrar em contato.
Deixa eu pegar aqui. Olha aí, é o Gabão. Gabão é o Gabriel. O Fala, Biel. Gabão. É, o Gabriel. Ele que é aluno aqui de publicidade e propaganda. O Gabriel, então, portanto, o Biel. É tua, Gabão. É, Gabão, olha aí, ó. Gabão levando essa camisa, Gabriel, Gabão. E ele se auto-intitulou Gabão, viu? Que ele é forte. Aí o pessoal que fez uma escalação para poder jogar os jogos universitários. Aí ele, podem me chamar de Gabão. Gabão. Porque já tem o Gabigordo aqui também. Que é o Vitão, ele se intitulou Gabigordo. Aí esse que também chama Gabriel, falou, não, então eu sou o Gabão. Gabão. Tá aí então. Tá aí o Gabão. Pode ficar reservada para você, que semana que vem você pega aqui nos estúdios aqui da Rádio Unirp. Ô, Felipe, quero te deixar então de novo aí um grande abraço. Obrigado pela presença, cara, e sucesso aí nessa caminhada com o Mirassol. Estaremos juntos. Eu, obviamente, acompanhando as transmissões. O ano que vem tem muitos canais, né? O Paulistão evoluiu muito, assim, em termos de transmissão. Muitas plataformas, né? É muito, então eu também até agradeço isso, porque isso surgiu uma oportunidade para mim também poder transmitir. Aí é YouTube, é o Paulistão Play, tem a Eleven Esportes. Tem aí Rede Record, tem o Premiere, enfim, TNT Esportes, né? Então tem muito canal, de repente eu tô esquecendo de alguma nova plataforma que tá surgindo. Citou todas. Pelo menos nesse último ano foram essas que estiveram. Então é muita gente que para você também poder dar atenção, poder conversar, e a gente espera aí caminhar juntos aí para que o Mirassol possa fazer aí um grande ano em 2023 e continuar entrando cada vez mais na história aí do cenário brasileiro. Eu vi alguma coisa relacionada que o Mirassol também ele ganhou uma quantidade muito grande de posições no ranking, né, da CBF, alguma coisa assim, 55º hoje. Até para a Copa do Brasil isso é importante, né? Esse ano não entramos na Copa do Brasil, né, mas vou até confirmar aqui porque a evolução é grande. Quer ver rapidinho aqui que a gente tem o post, ó. Acho que foi no post mesmo que eu vi, viu? Em 2020 era 100º, 76º, em 21, 98º, em 2022, 70º e agora 55º. Tá certo. E um abração pra você de novo, obrigado gente. E sucesso aí nessa caminhada, viu? Valeu, sucesso pra todos nós. Sigam o Mirassol em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e é isso aí. Valeu. E dê um abraço no pessoal lá todo lá. Com certeza. Bom, agradeço a você que esteve com a gente, um abraço para a Vanusa, para o Ronaldo aqui que estiveram aqui nesse apoio técnico, me auxiliando aqui nessa transmissão. A Unirp, Centro Universitário de Rio Preto, faça a Unirp, pessoal. Aqui estamos nos estúdios da Unidade 3. Você também pode ter o seu próprio podcast, o seu programa de rádio ou o seu programa de TV. Basta você fazer os cursos aqui de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda. Todo esse ambiente está à sua disposição. E atenção para a novidade, hein? Matrículas com até 70% de desconto. Só acionar aí o QR Code que você já entra em contato direto com o telefone do marketing. GCzinho tá na tela aí, Ronaldão? GCzinho na tela, então, para você apontar o seu celular para o QR Code e já diretamente entrar em contato com o departamento de marketing aqui da Unirp, tá? Para você poder, então, já ter mais informações e, é claro, ser um estudante aqui em 2023. E também agradecer a todos que estiveram nos acompanhando. Valier Importes, vamos seguir aí, gente, no Instagram, @ValierImportes. Hoje nós tivemos aqui essa linda camisa que o Gabriel, o Biel, o Gabão, acabou sendo sorteado. Mas nos próximos programas teremos mais novidades para você participar do nosso quiz, tentar acertar quem é o nosso convidado da semana e poder concorrer aí aos próximos prêmios. Forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast. Se inscreva lá, também estamos no Deezer, no Spotify, no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes sociais para você poder ficar antenado com grandes histórias, histórias de sonhos que se tornaram realidade e também o dia a dia do esporte aqui em Rio Preto e região. Abraço a todos, até semana que vem. Lembrando que semana que vem estaremos ao vivo na quinta-feira. Quinta-feira, 6h. Sabe por quê, galera? Porque na sexta tem seleção brasileira. E eu não vou querer concorrer com seleção brasileira, né, gente? Então, na quinta-feira, excepcionalmente, devido aí ao jogo da seleção que joga na sexta que vem, às 4h, o jogo da seleção. Então, a gente faz o Pode Colar na quinta, às 6h, ao vivo para você. Um abraço a todos. Até lá, galera.